Oi! Sejam bem-vindos a mais um No Sofá de Casa. Estamos hoje com um convidado especial! Uhul! Arthur, bem-vindo, amigo. Bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite, gente. Só pra apresentar o Arthur pra vocês, eu e o Arthur nos conhecemos no vôlei, nas aulas, e aí formamos uma gigante dupla de 1,70 m. Maiores campeões que temos nessa categoria de altura. De baixo pra cima, inclusive. Porque é isso, hoje jogamos juntos, competimos juntos e somos amigos pra vida. E Arthur, assim, acabou caindo aqui na nossa amizade com a minha e com a Rê, na nossa relação. Passamos o carnaval juntos esse ano. Muitos momentos juntos num curto período de tempo. Exato. E para esse tema específico, a gente pensou no Arthur por muitas questões que a gente troca e que a gente vai trazendo no dia a dia do que a gente discute de uma parte muito importante, né? O que a gente quer discutir hoje é: você se perdoaria se você fosse outra pessoa? Quando a gente ouve nossos amigos, nossos familiares contarem pra gente coisas difíceis da vida, erros que cometeram, sempre tendemos a aceitar, apoiar, a dar colo, mas quando é a gente que erra, o negócio é muito mais baixo. A gente quer falar por que a gente é assim, como é que a gente... Então, carrascos com nós mesmos. Por que a gente é assim e será que a gente precisa ser assim? Como é que o equilíbrio emocional, físico, espiritual ajuda a gente a ser menos juízes com nós mesmos? Essa é a ideia. E Arthur é nosso amigo muito espiritualizado. Em alguns momentos desse episódio vai parecer que não? Vai. É o equilíbrio, né, galera? Tem que acontecer. Vai parecer que não, mas ele ensina muito a gente. Ele é o cara com quem eu tenho Aprendo compartilhado. muito também com vocês. Até meus sonhos esquisitos, pra ele ler pra mim os meus sonhos. Muito obrigada mesmo, amigo. Eu que agradeço. E vamos falar um pouco sobre essa Eu acho coisa que de ser juiz de nós mesmos, assim. Dá pra começar justamente trazendo esse ponto de como que é você com você mesmo. Se você tem isso de ser muito carrasco com você nos seus erros, ou de se oferecer colo tanto quanto a gente sabe que você oferece para outras pessoas. Cara, na verdade, eu acho que é um grande processo, né? Quando a gente começa a se desenvolver e se conhecer como pessoa, a gente fala, pô, eu vou tentar. Quando você é criança, você fala, pô, eu não tenho problema de cair, eu vou continuar tentando andar, vou continuar a tentar. Eu sei que eu vou cair, mas tá tudo bem. Depois de um tempo, a gente começa a ser ensinado que o erro não é uma coisa muito agradável, né? E aí você fala, putz, eu tô errando. Será que eu devia estar errando? Será que vão me olhar porque eu tô errando? E aí você fala, tá, talvez não seja a melhor coisa errar. E pra mim, por muito tempo, eu me julguei bastante, cara. Me julguei bastante. Mas hoje, fazendo terapia, obviamente, tendo amigos pra compartilhar, falando muito sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, aprendendo a dizer essas coisas, porque muitas vezes a gente fecha dentro do nosso casulo e sofre com as nossas dores e a gente não fala nada pra ninguém. Hoje eu posso dizer que eu me julgo menos, porque eu me coloco às vezes nesse lugar de, será que eu faria isso com a Rê? Será que eu faria isso com o Fê? Será que eu faria isso se fosse minha mãe? Provavelmente não. Uhum. Mas não é fácil, não é sempre que a gente faz isso, né? Uma vez a gente tava indo por um jogo e a gente tava falando algum assunto sobre isso. E você me trouxe um exemplo, quando a gente tá falando de educação, de casa, você me falou isso, que é muito comum, às vezes, a gente, por exemplo, se algum amigo ou alguém tá na nossa casa, uma pessoa que a gente tem intimidade, mas nem não tanta, a pessoa esbarra e derruba um copo e cai toda a água, aí a gente fala, não, imagina, não tem problema, tá tudo certo. Mas às vezes é um namorado, uma namorada, mãe, um pai, um filho, faz isso, a gente fala, pô, mas presta atenção, e são pessoas que se aproximam muito da gente e que refletem muito a maneira que a gente faz com a gente. Sem dúvida. E eu vou trazer um aspecto aqui, que logo que você começou a falar da questão da cobrança, são nos jogos, que a gente percebe muito nós. A gente briga muito jogando. Agora menos, mas no começo, quando a gente começou a jogar junto, já tivemos discussões ali, jogando por erro, por querer acertar, assim. Não era nem tanto numa cobrança, tipo, de ser ruim nem nada, mas tipo de, cara, vamos, por ter muita vontade de fazer. E chegou um determinado momento do vôlei, pra mim, em um lugar recente, de perto até, não faz muito tempo isso, que eu tive que levar pra terapia,
porque deixou de ser um lugar gostoso pra mim. Eu tenho como hobby, como uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, só que foi pra um lugar tão extremo de cobrança de que eu preciso jogar, eu preciso ganhar, eu não posso errar um passe, eu não posso errar um ataque. E aquilo ficou na minha cabeça que eu comecei a me estressar tanto que eu comecei a ficar incomodado com a minha presença perante as pessoas. E quando eu vi que a gente formou um grande grupo de amigos no vôlei hoje, que somos muito próximos, eu, você, Vanessa, Fernanda, a Paty, né, toda a turma, quando eu comecei a perceber que tava incomodando os outros do jeito que eu tava agindo, até por muito mais me cobrar, porque eu não tava conseguindo assimilar que eu tava errando alguma coisa, eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Primeiro que eu não quero ser essa pessoa comigo, que é muito difícil, porque eu me cobro muito em tudo, mas eu também não quero ser essa pessoa para os meus amigos. Eu não quero ser... A gente joga uma categoria que tem quarteto, né? Eu não quero ser o motivo do quarteto acabar. E eu comecei a trazer isso pra mim, assim, sabe? Tipo de, não sou eu. Não, se acabar não vai ser por minha causa. Não, e de me controlar, porque tipo, tá tudo bem, a gente vai errar. Uma pessoa vai errar um ataque, vai errar a bola e tá tudo certo. Mas a autocobrança ali no jogo, principalmente quando tá valendo, a gente tem algum torneio, alguma coisa, amplifica de uma forma que é muito difícil, assim, de controlar ali também. Eu tenho muito essa dificuldade, eu não sei vocês, assim. Eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa que me cobro muito para absolutamente tudo, mas acho que tá um pouco relacionado, a gente já conversou bastante sobre isso, com controle, que eu preciso estar no controle e não posso errar nada do que eu planejei exatamente aqui nesse lugar, nesse ponto, desse jeito. Isso o controle vai te trazendo essa cobrança e vai te colocando num lugar de eu planejei, eu tô acompanhando isso e isso tem que sair desse jeito aqui. Quando vem uma terceira pessoa e erra, eu falo, tá bom, mas ela não tava aqui dentro da minha cabeça, no controle que eu planejei pra mim mesma, então eu tenho que saber eu tenho que saber acolher isso aqui. Agora, se vem de mim, eu falo, porra, eu planejei, eu pensei, eu revirei todo esse planejamento aqui, ainda assim, errei, sou burra pra caralho. E aí vem a cobrança, assim. Sim. É muito pesado, mas eu queria... Você é muito novo. Sim. 26, é um baby, 26 anos. Como que você falou aqui, né? Terapia, os seus amigos e tal... Mas você é um cara também muito aberto a ouvir muito os outros. A gente teve conversas que eu tive dificuldade de ter com o Felipe, que é muito meu amigo há anos. Tipo, uma viagem de 1 hora dentro do carro. Sim. Você acha que acolher bem os seus amigos, as pessoas que estão próximas de você, também te ensina a se julgar menos? Ou são coisas muito diferentes? Sem dúvida. Não, na verdade, eu acredito que quando a gente começa a entender que o acolhimento... ele é de dentro pra fora e não de fora pra dentro, as coisas mudam, né? Se a gente começa a entender que eu só vou tratar bem uma pessoa porque, de alguma forma, aquilo também me faz bem, é que realmente a gente começa a entender o porquê da gente estar fazendo tudo isso, né? A gente fala, cara, eu vou ouvir porque eu também gostaria de ser ouvido. Às vezes eu quero falar porque eu também gostaria que alguém me falasse alguma coisa. Porque me dói muito, às vezes, né? Já fui um cara muito fechado com relação a sentimentos, com relação a essas coisas, e pra mim era difícil virar pra uma pessoa e falar assim, não gostei dessa atitude. Só que começava a me incomodar as pessoas não falarem que não gostavam de ações minhas e se fechar também. E falar, porra, como que eu vou melhorar pra essa pessoa se ela não me diz o que eu preciso fazer diferente? E isso é se acolher. Exato. É uma maneira de ser autocuidado, né? De se autocuidar. Você colocar o que não faz sentido pra você, o que você não gosta, o que te incomoda. Eu sou essa pessoa. Eu tenho muita... apesar de... com a intimidade, talvez nem tanto. Mas com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, eu não sou a pessoa de falar. Eu sou a pessoa que se eu peço um prato no restaurante e me trazem um prato errado, eu fico quieto. A Renata é o oposto. A Renata briga por batata frita, por quantidade de batata frita. Eu também. Eu não. Eu falo assim, esses dias a gente tava, não lembro aonde, eu tinha pedido um misto quente, eu acho. A menina entendeu que eu queria um queijo quente, o queijo quente coalho. E me deu um espetinho de queijo coalho. Eu queria o pão, o presunto, eu queria o misto quente. Aí a Renata falou,
troca. Eu falei, não, tudo bem, eu como esse. Ela, daqui que eu vou lá trocar. Eu, não, daí eu comi rápido, porque eu sabia que ela ia. Eu já enfiei o negócio rápido na boca. Eu falei, não, tá, eu já acabei. Já comi, tá tudo certo. Tava gostoso aqui. Tava gostoso porque eu já tava vendo ela no caixa, tipo, ele pediu um misto quente com palito, entendeu? Uma reação natural, eu diria, tá tudo certo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que qualquer pessoa, qualquer coisa me incomoda. Mas eu comigo mesma não consigo, do tipo, às vezes eu me pego coisas bestas em casa, sei lá, eu saí na rua, voltei e fico com uma calça jeans que nem tá tão confortável, eu falo, caralho, eu tô na minha casa sozinha, tipo, por que eu tenho que ficar me autoflagelando com a calça que eu não queria estar se eu tô sozinha em casa? Eu podia estar pelada, sei lá, entendeu? Sem dúvida. E aí, eu tenho isso também. Esse julgamento que vem de lugares tão absurdos assim. Ai, por que eu tenho que estar o tempo todo desse jeito, nesse formato? Eu posso me soltar eu comigo mesma. E eu me solto, às vezes, mais na companhia, tipo, de vocês. Sabe o que eu faço, às vezes, comigo, que é bizarro? Se eu começo a assistir uma série, por exemplo, e eu assisti lá 2 capítulos, 2 episódios da série, e eu não gostei, eu detesto parar. Eu falo, agora você vai assistir. Você vai assistir. Nunca na vida que eu faço isso. Nossa, aí eu assisto mais uns 2. Não, você vai assistir. Você para. Eu paro. Eu paro também. Eu fico. Até chegar num ponto eu falo, ok, entendi que a série é chata, é uma bosta. Acabou a primeira temporada, ele fala, acho que agora dá pra parar. Tem uma série Às vezes que eu não vou acontece. falar porque eu não quero começar o projeto tomando hate, mas uma série que muita gente ama. E todo mundo fala, não, mas você tem que ter paciência. O primeiro, o segundo episódio é meio chato mesmo. O terceiro começa a ficar animal. E aí a melhor série da história falou, não vou assistir 3 bagulho pra começar a ficar bom. E nunca assisti, e pra mim é ruim. Eu sou essa pessoa. É isso. Eu até testo, mas assim, um episódio já não desceu muito legal, esquece. Não tem porquê. É que a gente não precisa aceitar. Eu acho que... Mas a grande questão é por que a gente aceita? Por que a gente aceita isso? Eu acho. Sabe quando a gente. Por exemplo, você vê que uma amiga sua tá num relacionamento horroroso. Uhum. Aí você fala pra ela. Não aceita isso, sai disso, você não merece isso. Só que de repente passa um tempo e vem muito essa palavra, merecer. Você não merece. Daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa e você tá num relacionamento que você não merecia estar, só que você tá lá aceitando porque você acha que você merece. Então a gente se coloca em situação que a gente olha pro outro e fala, mas pô, é óbvio que o outro não merece. Só que a gente aceita quando é a gente. A gente rola um autoflagelamento ali, né? Sim. Não, e tem uma frase que a gente fala muito quando a gente é criança, todos os pais vão entender, que é a fase do porquê. Uhum. E a gente simplesmente para de falar porquê. E esse talvez seja um dos principais problemas do cenário de ser adulto, vamos dizer assim. Nossa, verdade. Alguém vai lá e pisa no seu pé. Você fala, caralho, que filho da puta, pisou no meu pé, machucou minha unha encravada. A Renata bate. Então, pois ela vai arrumar briga, tá tudo bem, Mas eu não né? pergunto. Não tá tudo bem. Não fala que tá tudo bem pra Renata arrumar briga. Eu tenho que separar ela dos lugares. Não, Renata, não está tudo bem. Primeiro que vocês não me chamam de Renata, senão eu vou brigar. Ok. Mas aí, depois de um tempo, a gente para de perguntar os porquês. Então, pisou no meu pé. Amigão, por que você pisou no meu pé? Cara, tinha um bicho do lado do seu pé e se eu não pisasse ia te machucar. Uhum. E aquela dor, aquele sentimento de ódio que você tava sentindo vira um... Caraca, tava cuidando de mim. Mas acabou pisando. Só que ele também não falou. Boas intenções. Exato. E aí você não perguntar também não dá a oportunidade de você entender o lado do outro. Então, quando você realmente está disposto a ouvir alguém, entender como aquilo te afeta, aí sim a gente tá começando a entender o como se acolher, né? Total. E aí a criança faz isso o tempo todo. E a gente acha chato. Né? A gente fala, caraca, para de perguntar por quê, pelo amor de Deus. Sossega um pouco. Mas depois não é a gente que tá fazendo mais isso, né? Quando a gente poderia falar, cara, por que você fez aquilo no jogo? A gente só não, aceita, mano, tava né? estressado, fiquei puto da vida, não sei o quê. É uma indireta? Sim. Eu concordo com isso, do lance do perguntar. Eu acho que a vida adulta leva a gente pra uma praticidade e exige uma praticidade da gente que a gente acaba só aceitando. A gente fala, tá. E a gente vai passando por cima das vontades, né? A gente falou isso um pouco lá no episódio de estreia. A gente falou um pouco sobre a questão do quando começar. E a gente teve vários feedbacks super positivos disso e de pessoas que comentaram, né, sobre as coisas que a gente falou e tal, e do só aceitar. E só aceitar parece que é muito pouco, mas o só aceitar
vem uma avalanche de consequência muito grande para qualquer coisa que você só aceita na vida. E você só aceitar, às vezes você tá só aceitando ser maltratado. Então, eu tô só aceitando estar num trabalho que eu não queria estar. Eu tô só aceitando estar num relacionamento mais ou menos sem uma paixão, porque tá cômodo, tá quentinho, Conforto, tá confortável. E aí você tá só aceitando a vida passar. E só a vida passar, pra mim, é uma grande questão, assim, eu sou muito inquieto. Só que eu acho que esse autocuidado do perdoar se você só aceitar, se sua vida só passar, e se chegar lá na frente, você vai se arrepender, se você se arrepender, você vai se perdoar por isso? É uma frase que a gente fala bastante, né? Acho que... Viver não. ou sobreviver. E o negócio do... Cara, talvez eu sou essa pessoa. Eu prefiro me arrepender de ter feito Sem dúvida. do que o e se. Ou de ter tentado, né? Cara, eu também, mas eu ainda não consigo ser 100% essa pessoa. Eu acho Por quê? que eu ainda... Por quê? Ai, para, cara! Não faz isso! Amigo, Cara, por quê? Eu acho que eu acho... Eu não sei, assim, responder, mas eu acho que eu fui só aceitando muitas coisas. Rotina. Eu fui só aceitando. Eu fui só... Foi indo, assim. Muita coisa acho que eu só aceitei. Sabe? E aí foi. Eu queria ter mais esse negócio do... Não, vou fazer mesmo. Se não der certo, foda-se, sabe? Eu acho que agora eu tô indo um pouco mais pra esse caminho. A gente falou isso no primeiro episódio. Tipo, mas vamos fazer o podcast. Se não der merda nenhuma, não deu merda nenhuma. E tá tudo bem. A gente tá fazendo pra gente, pro nosso momento, Sim. os nossos amigos. Eu acho que agora eu tô saindo um pouco desse lugar. É que pra mim tem uma questão que eu sempre tive. E eu acho que dá pra gente abrir essa aba do... Por que talvez a gente perdoa tantos outros e não tanta gente? Especificamente do meu caso, o meu é pra agradar. Eu sempre fui a pessoa do agradar. Eu sempre tive muito problema em causar desconforto nas pessoas. E eu sempre tive muito problema com a questão do que as pessoas iam pensar. E se eu tô sendo desconfortável. E então eu sempre fui a pessoa do tentar agradar. Sempre. Foi um dos meus primeiros temas na terapia. Eu comecei a terapia já tem pelo menos 3 anos, mas a primeira vez que eu sentei na frente da terapeuta, a primeira frase foi: eu tenho um sorriso que eu coloco no rosto pra esconder quando eu tô triste. Porque o sorriso ele é mais bem aceito pelos outros do que uma cara triste. E aí eu falo, cara, será que é essa pessoa que eu quero que as pessoas conheçam? Porque é muito confortável. É muito fácil. Mas... se eu for essa pessoa com os outros, talvez elas não sejam elas mesmas comigo também. Exato. E talvez seja daí que vem essa questão. Quanto mais eu aceitar os meus erros, mais as pessoas também se sentem confortáveis de falar. Mas eu acho que tem um lugar que, assim, eu sempre fui muito bom pra dar conselhos. Eu sempre fui muito bom pra dar conselhos. Acho que tem um lado canceriano nisso. Só que eu nunca ouvi os meus próprios conselhos. E quando eu chego na terapia também... às vezes eu começo a contar as coisas pra Cláudia, aí eu conto e falo, você entendeu, Cláudia? Aí ela olha pra mim e fala, você entendeu? Será? Você se ouviu? Aí eu falo, É que a terapia, ela tem esse poder, né? Porque quando a gente fala em voz alta, a gente fala, só agora que eu entendi. Porque o negócio fica na sua cabeça, no pensamento. Mas aí quando você fala em voz alta pra outra pessoa, você fala, eu já sei. Entendi agora. Você não precisa nem dar resposta da terapeuta. Fala, entendi, me ouvi. Obrigado. Já entendi mas agora. O meu lance disso é a questão do agradar. Eu sempre tive muito essa questão também do agradar. Até hoje eu tenho... Por que eu não peço pro garçom trocar meu prato errado? O garçom vai ficar chateado comigo que eu falei que o prato estava errado. Então eu vou ficar... E você vai ficar como? Eu como. Foda-se. Não, cara. Aí que tá errado. Não. Não, eu acho muito errado. Eu sei. Eu acho muito errado da minha parte. Tá se ouvindo? Tô. Mas depois assiste o episódio, né? Não, mas assim, eu acho que eu estou errado. Né? Eu acho que tem hora que dá pra gente ser maleável e falar, tudo bem, pedir uma Coca Zero vem normal? Tá, tudo bem, hoje eu não tô afim de tomar zero mesmo, tá ok. Mas tem hora que eu queria o meu misto quente e não o queijo coalho. Entendeu? Foi o que eu pedi. Então eu estou aprendendo a fazer isso. Mas assim. vocês acham que a única origem da gente acolher melhor o erro do outro do que o nosso é pra agradar o outro? Ou é só porque a gente
tem pesos diferentes pro outro e pra gente, ou tem outras origens? Mas assim, na minha opinião, volta pra infância. A gente tá sempre muito acostumado a entender que eu errar é ruim. Só que se o outro erra, eu falo assim, cara, como que eu posso ajudar ele? Como que eu, no meu lugar de suporte para as pessoas que estão ao meu redor, né, Felipe? Eu posso falar e falar assim, cara, vem cá, eu te ajudo. Confia em mim, deixa que eu faço. Cara, vem comigo, tal. Só que chega na hora, o que você espera? Que alguém faça isso por você. Só que você, às vezes, não dá essa oportunidade. Então, pro outro, é sempre mais fácil. Pra você mesmo, a hora que você olha e fala assim, caralho, mano, o que eu tô precisando? Não sei. A gente ouve muito também, quando a gente tá conversando com outras pessoas, as pessoas não sabem pedir. Não sabem pedir ajuda, não sabem o momento de levantar a mão e falar assim, tô na merda, tô fudido, me ajuda. E aí o que acontece? Tá todo mundo fudido. Da cabeça, do emprego, A gente falou sobre financeiro. o pedido de ajuda, foi o tema do episódio passado e acho que super se conectam nesse lugar. E faz super sentido. Quando a gente falou desse tema nas nossas redes sociais, a gente pediu para algumas pessoas trazerem como é que elas lidam com essa coisa de você se perdoa, você não se perdoa. A maioria não se perdoa. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de pensar em perdoar os próprios erros, mas ajuda os outros. Alguns comentários muito legais. Teve uma pessoa que falou, me olhando em terceira pessoa, se eu fosse a outra pessoa, eu perdoaria tudo que eu fiz, tudo que eu faço. Exato. Mas eu, na minha pele aqui, não. Teve gente que falou, nem sempre, mas hoje super, eu pratico muito esse exercício. Acho que isso tá muito ligado à terapia. E teve uma pessoa que falou uma coisa que é muito... que também entra muito num lugar polêmico, assim. Que ela sempre perdoa até fácil demais os erros das outras pessoas e ela nunca se perdoa. Nossa. Qual que é o limite também da gente Vocês perdoam fácil os perdoar outros? outras pessoas? Ou depende da situação? Porque tem gente que esquece muito fácil. Tem gente que esquece muito fácil. Tipo assim, passou, esqueceu e seguiu o baile e já nem lembra mais o que rolou. Tem gente que já guarda, tipo, não esquece que você pisou no pé. No geral, mulher... Mesmo com porquê, né? Mesmo com porquê, exato. Geralmente, mulheres têm um negócio do rancor, da briga que há 5 anos você usou aquela camisa que foi a ex que te deu. Mulher geralmente tem isso, mas eu não tenho paciência de guardar rancor. Eu não sei. Eu não guardo rancor, mas eu também não perdoo. Eu acho que é isso. Tipo, você não guarda rancor, mas você não esquece. Não, mas eu também não perdoo, porque depende do erro, óbvio. Assim, se você derrubar minha cerveja, eu nunca mais falo com você. Mentira. Se isso é uma coisa muito séria, eu não vou perdoar. E pra mim é um fim de capítulo daquela relação, seja ela qual for. Mas eu também não fico remoendo isso pra sempre. Do tipo, nossa, eu não falo mais com o Arthur porque ele fez aquilo comigo. Eu odeio ele. E aí ele conheceu... amigos novos, não vai arrumar amigos novos, porque somos já suficientes. Não, tá tudo certo. Poucos tóxicos. Não, quase nada. Próximo tema, né? Amizade tóxica. Não tem porquê você ter os amigos, eu não acho necessário. Não queria. Mas eu não vou falar, tipo, pra um novo amigo que você não vai ter, que você é uma péssima pessoa. Então eu não guardo rancor nesse lugar, mas eu também não volto a ter a relação que eu tinha com você. É isso, eu não guardo rancor, porque eu não tenho paciência, mas eu também perdoar? Depende. Eu sei. Cara, sim, sendo bem sincero, eu acho que o perdão ele vem de vários lugares, né? Assim, gente, eu não sou nenhum especialista, só tô falando coisa da minha cabeça aqui. A gente também. A gente também. Fica tranquilo. O pessoal que faz esse podcast é falar coisas da nossa cabeça. Beleza, então tá todo mundo alinhado. Mas sim, na minha visão, o perdão, ele não quer dizer que você tem que voltar a amar a pessoa. É isso. Ele não tem que você tem que conviver com a pessoa, você não tem que fazer nada. O perdão é muito mais um lugar de você falar assim, eu não vou mais deixar esta situação, ou esta pessoa, ou aquilo que aconteceu, me deixar triste, me afetar, mexer com o meu dia a dia. Tipo, porra, se você ainda tá fazendo seu café da manhã e remoendo o que o Zé das Couve fez com você no ano passado... Gente, eu tenho um tio que chama Zé das Couve. Tio, te amo, eu juro. E eu amo, Zé, desculpa. E eu amo quando alguém fala Zé das Couve. Eu falo, ai, gente, meu tio. É sério. Foi um prazer, Zé, de citar Nunca aqui. vai pra Americana. Não vou pra Americana. Você conhece? Meu tio do Aras. Sim! É. Que deixou a faca na casinha que o Leandro foi brincar. Zé das Couve. É.
Voltando aqui rapidamente, que eu já me perdi. Obrigado, Felipe, foi ótimo. Você faz o seu café da manhã. Não, você tá fazendo, e aí você tava lembrando que o Zé das Couve fez alguma coisa com você 3 anos atrás. Cara, se isso ainda tá te afetando, se você ainda está pensando em agradar pessoas, porque em algum momento lá atrás alguém te fez acreditar que isso era uma forma de lidar bem com os outros, se você não lida, por exemplo, com as suas dores ou com os seus erros porque alguém lá atrás te ensinou, cara, você não perdoou nada. E eu acho que o perdão é deixar passar. Se desse pra resumir de alguma forma na minha visão, é assim, cara, eu não preciso ter mais relação com aquela pessoa que me machucou. Eu não preciso estar com ela e falar assim, porra, me desculpa, eu te desculpo. Foda-se. Mas é muito mais uma questão de, legal, até quando eu vou deixar isso me afetar? Se for até hoje, tudo bem, faz parte de sofrer, a gente tem que entender, a gente é humano. Mas se a gente tiver que entender que isso vai passar em algum momento, e isso tem que passar em algum momento, pra mim isso é perdão. É deixar isso aqui fluir, a gente não ter mais... Vai embora. Felipe tá só levando paulada. Nossa, caraca, cara. Tá amigo, um pouco difícil pra mim. É, Você quer um abraço? Quero. Ai, cara. tem um... É que eu, assim, só pra sim. responder, assim, eu acho que eu tenho esse lugar de... Canceriano tem a dificuldade de esquecer um pouco. Eu vou me emocionar. Tem a dificuldade de esquecer um pouco. Eu sou uma pessoa que eu costumo dar muitas chances. Só que na hora que eu corto de vez. E eu acho que hoje em dia, até por já ter dado chances demais, eu acho que eu sou um pouco até mais radical nisso. Então, no primeiro sinal de cilada fuja, eu acho que eu tenho um pouco isso. E não só... E eu não tô falando de relacionamento, Google não. Meet, mãozinha. Assim, Um negócio só. não só não falo isso só de relacionamento, não. Eu falo de amizade. Sim. De amizades que eu já tive, de conviver, de desabafar. E numa primeira discussão a pessoa jogar, tipo, o que eu tava mal na minha cara. Cara, assim... Nunca faça isso comigo, porque, rapaz, é uma vez, eu levanto onde eu estou, eu deixo você falando sozinho e nunca mais falo, assim, eu corto de vez, assim. Volto a conversar, pode até ser que um dia, mas é tipo, legal, obrigado ali e aqui, mas não vai saber mais nada na minha vida, não vai ter a mesma coisa. Então eu acho que eu ainda... Eu tenho uma dificuldade do deixar passar. E tá tudo bem. Acho que... espero, cara. Não, o deixar passar, na minha opinião, não é isso. De tipo, pô, se essa pessoa aparecer na minha frente, eu vou tratar bem ou mal. Não é sobre isso. É tipo, o como que essas relações e essas situações te afetam ainda hoje. É que eu acho que eu remoo. Eu remoo. Se você tá fazendo seu café da manhã e ainda isso te dói... Eu sou a pessoa que eu passo uma discussão na minha cabeça que nem existiu ou que já existiu, mas eu tô respondendo ela ainda inúmeras vezes. A minha cabeça não para. Quem nunca fez isso no banho também é maluco, Amigo, né? mas não, Seu filho da puta. Aquela discussão que você fala, puta, eu devia ter falado dessa isso. Ai, que mas o raiva. meu eu remoo O sentimento vem, E né? até porque eu fico, muitas vezes, com raiva de mim, de não ter falado o que eu queria ter falado pra pessoa. Eu falo, por que você não falou, seu idiota? E eu fico... Sabe, daí que vem os sapinhos. Eu ouvi esses dias que eu tenho o problema de estômago porque eu engulo muitos sapinhos que ficam pulando. E eu não deixo eles irem. E é exatamente isso. É isso. Vai. Não, eu acho que eu falei, né? Não, eu não perdoo, no geral. Mas também não fico remoendo, não. Eu fico tipo, foda-se essa pessoa. Essa situação e é isso aí. O que eu ia dizer é, você tava falando e aí quase parece que as pessoas que têm muita importância na sua vida, ou já tiveram, você coloca o mesmo peso sobre o perdão que você coloca pra você mesmo. É assim, se a pessoa ela tá numa escala 0, 5, você perdoa. Se ela tá 5, 10, ela é a mesma coisa que seria pra você, você julga igual. Eu acho que sim, talvez sim. Talvez sim. Você coloca o mesmo peso, tipo, cara, essa pessoa... Ela não pode errar do mesmo jeito que eu não erro. Se ela errar... Pode ser que... Nunca tinha parado pra pensar, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque eu acho que é justo você nunca mais falar, mas acho que... Depende, porque esse negócio do ser muito radical também, às vezes te tira a oportunidade de perceber que as pessoas erram.
O primeiro sinal de cilada, fuja. Mas você foge antes do primeiro sinal. E eu falo com conhecimento de causa. E o Arthur também. Gente, vou embora. Eu não quero mais gravar esse episódio. Eu não quero mais gravar esse episódio. Que saco. Próximo tema. Vamos falar de um próximo tema. A gente te convidou por um motivo muito especial. Uma bosta esses dois. Ele virou a cara pra gente, Arthur, fudeu. Calma, feita tudo Amanhã bem. vocês vão jogar, por favor. A gente não queria causar nada. Vai pro próximo tema. Que é você ser uma pessoa muito espiritualizada. E que eu tenho certeza que ajuda muito em todo esse lugar que você tem de dar menos peso pro próprio perdão, pro perdão aos outros. Mas conta um pouco, assim, do que a sua espiritualidade te ajuda nesse lugar, assim, de verdade. O que ela já te trouxe de conhecimento, ou se existem situações em que você usou da sua espiritualidade para pensar, preciso me perdoar, ou eu preciso perdoar essa pessoa, ou agora não é hora de perdoar essa pessoa, que foram conhecimentos da espiritualidade que te trouxeram, assim. Cara, quando a gente vai falar da espiritualidade, pra mim, eu acho que vai muito no lugar de curiosidade. Então, pra mim, a espiritualidade, ela é um lugar de estar sempre aprendendo, né? E como que a gente aprende? Cara, vivendo aquilo. Estando lá, no nosso local religioso, na nossa igreja, onde quer que você esteja, e você ouvir. Acho que mais do que você ir com os seus problemas, puta, minha vida tá foda, Deus me perdoa, Jesus me ajuda, é muito mais sobre um lugar de você falar assim, cara, tem muita gente com muito problema, todo mundo tem problema, né? Total. E aí você vai falar assim, tá, não vou desmerecer a minha dor, mas por que aquela outra pessoa também tá sofrendo? E a minha experiência pode ajudar ela de alguma forma? Eu aprender algo, eu saber de algo que eu já vivi, pode ajudar ela a não ter algum tipo de consequência dadas as atitudes, ou as ações que ela teve podem me ajudar de alguma forma. E a espiritualidade é esse lugar de troca, pra mim. É o lugar que às vezes a gente vai sentar, vai fazer uma oração e tomando um banho a gente vai ter uma resposta que a gente nem esperava. É quando a gente vai parar e vai falar assim, cara, alguém, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a resolver essa situação, e no dia seguinte aquilo aparece resolvido. É você pedir algo que você realmente quer, aquilo que você ajuda, que às vezes uma pessoa não vai te dar, e aquilo ser de fato resolvido. Então a espiritualidade, ela vem no lugar de, sim, cara, se tem alguma coisa além de nós que está ajudando a resolver problemas, por que eu não posso também ajudar de alguma forma? E como outras pessoas também não podem. E aí a gente cria esse senso de, a gente tá todo mundo ruim, a gente tá num momento ruim, digamos, planeta Terra, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente para e olha para tudo isso e fala, tá, como que eu posso contribuir? E às vezes é uma oração, às vezes é um conselho, às vezes é um olhar, às vezes é um abraço, às vezes é só você falar assim, cara, eu tô aqui se você precisar. Como já aconteceu com vocês e como vocês já fizeram comigo. Quando eu tava fudido da vida, também, cara, precisava de colo e eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me ouvir e eu falar tudo que eu tenho pra falar. E da mesma forma, acho que essa é a troca, esse é o aprendizado. Se tem alguém que pode fazer por nós, a gente também pode fazer. E a espiritualidade me ensina isso. E por isso que eu gosto de aprender sobre isso o tempo todo. E estudar, e ensinar e ouvir como outras pessoas que não são da minha religião também pensam, porque eles têm as experiências deles, eles têm os conhecimentos deles, e eles agregam ao meu. E isso que pra mim é aprender. O perdoar, ele vem do conhecimento. É ferramenta, sabe? É ferramental pra gente poder falar assim, caralho, aquela dor que era tão grande pode não ser. A gente pode lidar com isso de outra forma. A gente pode parar, olhar um no olho do outro e falar assim, me desculpa. E talvez não resolva muita coisa, mas é melhor do que cada um ficar no seu canto, um puto com o outro, um triste com o outro, e aí a gente fala, cara, dá pra fazer diferente. Eu acho que a espiritualidade, ela entra nesse lugar pra mim de o que mais dá pra fazer? Tipo, não é só isso aqui, sabe? Dá pra gente chegar em algum outro lugar, dá pra gente aprender junto, dá pra gente crescer junto. Pra mim é isso. Eu acho que tem um ponto da espiritualidade, pelo menos das crenças que eu sempre tive, do berço que eu cresci, né, na minha família, ligado também à questão de religiosidade, de tudo, o que eu sempre aprendi que está muito ligado ao coletivo.
do cuidar do coletivo, falar muito de caridade, é falar do cuidado do outro, da atenção com o outro. Só que cuidar do coletivo é você também cuidar da sua parte, que é você. Sim. Então você precisa também se cuidar para você também fazer essa troca positiva com o coletivo. Então eu acho que esse lugar do auto-perdão é uma forma de autocuidado que vai ajudar você a entender mais o outro, a compreender mais o outro e levar um pouco mais ali esse lugar de cuidado coletivo mesmo. E aí, você falou uma coisa também que me veio uma outra pergunta que acho que é legal. Nessa de perdoar, de desculpa, vocês têm dificuldade de pedir desculpa quando vocês erram? Ainda assim. Eu tenho também. Eu acho que sim. Esse lugar eu acho que eu já não tenho tanto. Eu acho que eu já sou a pessoa ok, errei, galera, me desculpa, perdão, errei aqui, falei o que não devia. Eu acho que eu já sou um pouco menos nisso, assim, já tive mais, mas eu acho que eu já consigo mais, pra mim, tá muito ligado na questão daquele incômodo, do agradar, então eu peço desculpa. Então, às vezes eu peço desculpa, eu peço desculpa, às vezes sem precisar pedir, sabe? Eu sou a pessoa que, tipo, numa briga de casal, falo, então tá, vamos resolver? Essa minha parte, eu errei, ok, me desculpa então. Desculpa, nananã, mas você também fez isso, mas me desculpa. Não, eu acho que vai quase no caminho inverso de tudo que a gente falou agora pra mim, assim, esse lugar do pedir desculpa, que eu reconheço comigo mesma, rapidamente errei aqui, mas pra falar pro outro, eu fico tentando achar os argumentos de por que eu errei, e aí fico tentando jogar pro outro. Nossa, não, mas você... Não, mas isso aconteceu, mas choveu, mas eu tava de TPM, mas qualquer coisa... Vem uma justificativa junto com o erro. Junto com o erro, assim. Mas antes de assumir, eu fico tentando achar se não tem um lugar onde pelo menos igualamos a culpa. E eu falo, então erramos. Erramos juntos. Erramos. Mas desculpa, amigo, eu fudi aqui. E você? Cara, pra mim entra num lugar de um pouco mais perto do que você tem. De tipo, cara, eu até sei que eu errei, mas eu vou tentar mostrar pro outro que ele também errou e a gente vai tentar chegar num ponto em comum ali. Sim. Não que isso seja certo e saudável. Não, ninguém tá falando que tá certo, mas tá falando que é o nosso jeito. Vocês dois são signo de fogo, é Sagitário e Áries, gente. Exato. A gente nunca erra, né, amigo? Nunca estamos errado. Não, errado é só eu tô errado aqui hoje, vocês viram, né? O único errado, cagado, fudido sou eu. Tá legal essa conversa, obrigado. Tá bacana. Mas, dentro disso tudo, eu acho que eu aprendi a valorizar o que é pedir desculpa. Da mesma forma que a gente, depois de um tempo, a gente começa a valorizar o eu te amo, o dizer eu te amo, eu comecei a entender que pedir desculpa não é pra qualquer coisa. E, tipo... Quase como eu te amo. É quase como eu te amo. É assim, você não vai falar eu te amo como vírgula num relacionamento. Ah, vou fazer café da manhã, te amo. Aquilo vira tão banal que não tem mais valor nenhum, sabe? Pô, mas tu fez uma coisa que machucou a pessoa, você não acha que tem que pedir desculpa? Mas você não sabe se machucou. A grande questão, eu acho que Por quê? essa. Por quê? Mas se a pesa falar, me machucou... Aí sim. Mas... bom saber, eu vou te falar toda vez. Não, pode falar. Ai, me machucou. Te machucou, Felipe? Ai, que delícia! Tá demorando pra esse momento chegar. Ai, que delícia! Mas eu acho que vai muito nesse lugar, da comunicação. Quando só eu tô pensando comigo mesmo, talvez seja muito difícil eu falar desculpa. Tá. Mas no momento que eu viro pra Rê e falo assim, Rê, te doeu aquilo que eu falei? Você fala assim, porra, doeu pra caralho, tô puta da vida com você. Aí eu falo assim... Caralho, vacilei, desculpa. Mas você pergunta se machucou? Ou não? Hoje sim. Não era assim. E assim, às vezes eu não sei. E aí o que vai acontecer? A gente tá, sei lá, no meio de uma festa e aí a pessoa tava assim... O que ela faz? Fala, fui eu que fiz alguma coisa? Fui eu que fiz alguma coisa? Não foi e tal, não sei o quê. Se for comigo, você me avisa. Ok. E aí a pessoa vê, aí eu coloco também a responsabilidade. Cara, se foi comigo, me dá a oportunidade de entender o que houve pra que eu possa me desculpar. Se eu tenho consciência do que aconteceu... Não que eu faça, mas eu concordo. Não, mas se eu tenho consciência que eu causei a dor, aí é mais fácil dizer desculpa. Mas se eu não sei que eu te machuquei, cara, desculpa por não saber. Não tenho o que fazer também, não.
O óbvio precisa ser dito. Pronto, é. sempre. E você é mais espiritualizado, mas vamos para mais uma dúvida, assim. Vocês usam alguma técnica de, hoje em dia, tendo mais consciência de que a gente se perdoa menos do que perdoa aos outros, de tentar se perdoar mais? Você fica, tipo, na sua cabeça, assim, errei aquilo ali, mas... E fazer, tipo, as justificativas para você mesmo de... Tá bom, eu errei, não vou fazer de novo, ou eu errei mais. Tem alguma coisa que vocês fazem ou vocês só continuam se julgando mesmo? Não, eu acho que hoje em dia eu tenho feito esse processo do auto-perdão. Eu acho que eu consigo trabalhar um pouco mais. Isso não significa que seja fácil, mas sempre tem aquela atitude, aquela conversa, aquela coisa que você fica, que você fica pensando. O que eu tenho mais dificuldade ainda é do que me dói, que eu ainda remoo. Então, de alguma situação, de alguma coisa que a pessoa me falou, de uma resposta que eu não dei, de uma decepção. Isso eu ainda remoo mais, que são de fato os sapinhos mesmo ali, né? Que eu vou tentando, que eu vou engolindo, e é com eles que eu tô tentando conversar um pouco mais, assim. E normalmente sempre tem uma outra pessoa nessa situação, né? Então, como eu falei, uma amizade, algum relacionamento, alguma coisa. Então eu tenho tentado trabalhar mais, tipo, de cara, já passou, tudo bem, pega o que foi seu, o que você veio para aprender. Eu tento trazer isso. O que foi seu, o que foi seu, isso. Tudo bem, respira fundo. Eu tenho feito um exercício que é pensar de fato como se fosse uma bola de sal que tá parada aqui e eu tô jogando água para ela dissolver e tentar ir embora. Às vezes é uma rocha, né? Uma pedra de sal grosso e tá lá. E eu vou fazer o quê? Vou jogando água, uma hora vai. Você, amigo? Cara, eu acho que eu oscilo bastante. Acho que vem muito do depende, né? Tipo, eu falo, nossa, espiritualizado. Não, muito mais... Não é, cara. É difícil pra caramba. E aí, às vezes, a gente tá ali nessa de... Não, eu tenho que me perdoar, que idiota, puta que pariu, por que eu fiz isso? Aí você fala, calma, Arthur, tem que se perdoar, tá tudo bem. Cara, não é uma coisa constante. Tem dia que você vai estar super bem. Exato. E você vai falar assim, foda-se, eu tô bem, superei, tá tudo certo. E no outro dia volta com uma porrada. E não é linear. Eu já ouvi uma frase que é muito boa, que até o coração precisa de altos e baixos. Nossa! Senão a gente não tava vivo. Então, mano, tem que entender que não é, velho. Uma hora... Tá uma ladeira. Então é isso, mano. Ai, gente, o Arthur tá tão sério nesse podcast. As pessoas vão achar que ele... É sério mesmo. Gente, não acredito em nada disso que vocês estão... Isso aqui é um personagem. 40 minutos de um pedacinho da vida. Só um tereco-teco, como eu digo. E você, os seus exercícios? Eu sou muito impulsiva, né? A Renata, impossível. Então, o que eu tenho tentado fazer ultimamente é não tomar nenhuma atitude na hora. Isso é bom. Que eu percebi o erro, o meu próprio erro. Nem, tipo, entrar no looping que me deixa muito nervosa, porque aí eu fico ansiosa. E nem também me perdoar na hora, assim, do tipo, tá tudo bem, todo mundo erra. Porque eu acho que ainda preciso de um tempo de maturação sobre aquele fato, assim, pra saber o que eu tiro de aprendizado disso, ou se só foi uma besteira, ou se é perdoável, ou se não, se eu tenho que ainda me autoflagelar com isso e faz parte do jogo. Mas o que eu tenho tentado fazer é não tomar nenhuma atitude, nem pensar muito sobre aquilo naquela hora. Então aconteceu e eu me percebo querendo me culpar, eu me ocupo com outra coisa. Vou me enfiar no trabalho, vou pegar meu filho e vou pro shopping, vou te ligar. Bom, gente, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. A gente espera que você tenha gostado. Eu tive muitas DRs hoje aqui, muitas reflexões, né? Eu tô só auxiliando. Né? Eu tomei cada porrada gostosa, dormi com o rabo quente. Arthur, ele veio prontíssimo pro tema, espiritualizadíssimo. Ele tá de branco, ele tá calmo, ele tá... Que mantém assim... Depois desse episódio vai ter uma meditação. Sacanagem. Amigo, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Gente, então, estamos ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, então no Instagram e no TikTok, onde a gente posta alguns recortes, bastidores. É isso. Acompanhe a gente lá.
Assine a gente, assina lá o canal no YouTube e também a gente tá no Spotify, não deixa de seguir lá no Spotify pra você acompanhar todos os episódios. E no Spotify dá pra você ouvir, mas também dá pra ver em formato de vídeo, a gente tá subindo em vídeo vertical. no Spotify. É vertical? Não É. sei. Sei lá. É isso. Acho que é. Tá bom? Obrigado mais Muito uma obrigada, vez. Beijo, gente. gente! Tchau, tchau.